Eu me apaixonei por Eclesiastes quando eu estava muito estressado, querendo abandonar o meu trabalho, vivendo uma situação de pressão absurda. E eu cheguei quase a ter, se eu tivesse me analisado, talvez teria tido um diagnóstico. Mas acho que eu tive até um momento de pânico, de síndrome, alguma coisa assim, que eu travei. Eu não conseguia mais trabalhar. Eu travei de um ponto que eu disse, se quiser tirar meu cachê desse trabalho, me tira, mas eu não vou fazer mais nada, eu vou deitar nessa rede, eu não quero saber de ninguém, não me acorde, me deixa aqui. E foi um negócio assim violento. E aí eu liguei para os meus clientes, disse que eu estava com pneumonia, inventei uma doença, disse que eu não podia trabalhar, e que eles fizessem, se tivesse que contratar outra pessoa, contratasse. E fiquei lá e comecei a ler alguns livros e tal, mas foi lendo Eclesiastes que meu espírito foi acalmando. E foi chegando num ponto onde que eu comecei a perceber que os problemas não eram tão grandes quanto eu pintava, que minha agonia não era tão grande quanto eu imaginava, e que aquilo que eu estava vivendo era uma aflição de espírito que eu poderia diminuí-la, que aquilo não era tão importante, que o demônio não era tão raivoso assim. Por quê? Porque o Eclesiastes ele baixa a bola. Para algumas pessoas, ler Eclesiastes baixa a bola demais. Tem gente que entra em crise quando lê Eclesiastes. Tem gente que diz, rapaz, não é para mim não, Eclesiastes. Mas sabe para quem é Eclesiastes? Para aquela pessoa que já viveu um pouco. Eu digo que Eclesiastes é bom para aquele crente 2.0, aquele que já viveu um pouco, que já experimentou, que já errou, que já teve esperança demais, que teve utopia demais, que já viu que as coisas não são bem assim, que já confiou demais numa pessoa, aquela pessoa falhou. E aí você começa a ver que a vida não é tão assim, 2 mais 2, 4 mais 4, preto e branco. Aquilo que você achou que ia te dar uma felicidade tremenda, aquele casamento, você está vivendo uma briga diária naquele casamento, e aquele casamento que ia te trazer uma felicidade não foi a resposta para a sua vida. Aí você diz, e aí? Eu achava que meu casamento era a resposta para a minha vida, e agora eu estou vendo que não é. Diz assim, quando eu conseguir aquela promoção, eu vou ser uma pessoa feliz. E você consegue a promoção, e aí? E aí você diz, rapaz, eu achei que eu ia ser feliz quando tivesse essa promoção, mas não aconteceu. Rapaz, no dia que eu realizar essa obra, construir uma igreja que nem a Candeias, vou aqui, vou dedicar, e você constrói a igreja, aí depois você diz assim, rapaz, eu era tão feliz achando que quando eu construísse essa igreja eu ia ser um homem de Deus, e hoje eu estou me sentindo uma pessoa frustrada. Olha só, vamos abrir a Bíblia aí em Eclesiastes, antes de vocês abrirem a apostila. Em Eclesiastes 2,15, ele diz, pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Por que, pois, busquei mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. E a gente aqui falou tanto sobre sabedoria, sobre o sábio, sobre o tolo, sobre ouvir o conselho e ter uma vida mais bacana. E lá na frente, Eclesiastes vai colocar, assim como o sábio morre, morre o tolo. Se o sábio fizesse as coisas sábio e não morresse, ou se ele construísse as coisas e aquilo ali valesse a pena, de forma que ficasse para a eternidade, mas eu vi que mesmo que o sábio morre, morre o tolo. E que às vezes a seca vem para o sábio e a seca vem para o tolo. Jesus não fala isso lá na frente? Deus manda a chuva para os justos e para os injustos. Não é? E ele entra nesse questionamento. Salomão, a gente considera que esse livro é um livro já no final da vida de Salomão, e a Bíblia coloca que Salomão morreu meio depressivo, adorando outros ídolos, outros deuses, meio que negando tudo aquilo que ele buscou, numa situação meio depressiva, desanimado com a vida.
E a gente viu que Salomão alcançou aqui de Provérbios, alcançou tantas maravilhas. O seu reino tinha mais de 100 mil quilômetros, foi a maior extensão de Israel, foi na época de Salomão, era um dos mais ricos. Turismo, todos os povos em volta conheciam ele, construiu o palácio, construiu o templo, conhecido como uma pessoa de sabedoria, e no final ele termina meio depressivo. E aí, eu peguei aqui em Eclesiastes e eu estou organizando o Eclesiastes de forma que ele não seja tão depressivo para a gente. Porque dentro das coisas que ele observou muitas coisas boas, e eu vou começar por elas. Nós vamos começar a observar as coisas boas que Salomão descobriu sobre a vida. Mas ele tinha uma pergunta, e essa pergunta, se você não fez ainda na sua vida, você a fará. Esse é um tipo de pergunta que um dia vai bater na tua porta. É o seguinte, Eclesiastes 6,12. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem durante os poucos dias de sua vida vã, os quais gasta como sombra? Pois quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? São duas perguntas que você vai fazer inevitavelmente. Uma é, qual é o sentido dessa vida? O que o homem deve fazer durante a sua existência? Debaixo do sol é o cenário da existência. É onde você acorda, onde você vive, onde você come, onde você trabalha, onde você faz amizade, onde você casa, é debaixo do sol. Enquanto você está gastando a sua vida como sombra, a Bíblia fala que nós somos fumaça que aparece e logo se vai, né? O que você deve fazer? Qual o propósito da sua vida? E outra coisa que ele pergunta é, e o que vai ser depois da sua vida? Quem declarará ao homem o que vem depois dele? A gente não faz essa pergunta, pai, depois da morte tem o quê? Aqui tem dois sentidos. Tem assim, quem vai ficar com as minhas coisas quando eu se for, né? Eu vou aqui construir um palácio maravilhoso, morro e não aproveito mais. O outro que nem construiu o palácio vai ficar com ele. E aí a minha obra toda fica para um cara que não fez nada. Quem vai dizer o que vai acontecer amanhã com as coisas que eu fiz? E ele tenta fazer algo que muita gente faz, principalmente o jovem. Ele tenta viver a vida intensamente para descobrir. E ele vai se acabar nas mulheres, construir o máximo que ele conseguir, ir atrás de dinheiro, se envolver com drogas ou com elementos alucinógenos. Olha só, peguei alguns versículos assim, 1,13. E apliquei meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para que nela se exercitarem. Ou seja, Deus deu a ocupação para a gente fazer enquanto a gente está vivo. É um exercício. O que a gente deve fazer? Eu apliquei meu coração. Então ele está dizendo assim, eu coloquei a minha vida em busca dessa resposta. Vamos dizer assim, rapaz, agora o resultado da minha vida vai ser descobrir o que o homem deve fazer da sua vida. Foi isso. Uma coisa que ele fez, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Dá até para ler esse todo, que ele fala que buscou a sabedoria para entender isso. No 2 ele diz assim, 2:1. Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. De repente ele pensou, será que o sentido da vida é ter prazer um atrás do outro? É ter um prazer seguido do outro? Vocês já viram jovens que são assim? Saem para a balada 7 horas da noite, quando dá 11 já estão na casa do fulano, depois da casa do fulano vão para a casa do ciclano, dá 7 horas da manhã está chegando em casa e com saudade ainda, querendo que a outra noite seja igual. Por quê? Porque a sua satisfação está no prazer. Enquanto ele não está tendo prazer, ele está depressivo. E a pessoa diz, eu tenho que ter o meu prazer do café da manhã, eu tenho que ter o meu prazer do almoço, eu tenho que ter o meu prazer do jantar, e a pessoa fica em prazer, e quando vê é um saco vazio, que você coloca o prazer e no outro dia você está sentindo falta. Aí você coloca prazer e você está sentindo falta. Aí você coloca prazer de novo, e aí? É no prazer o sentido da vida? É na sabedoria? Eu vou ler livro. Você começa a ler um livro. Cara, Pensador Invocado, esse aqui, pega outro livro dele. Estudou Pensador Invocado, leu. Depois do 5º livro, você diz assim, eu já conheço a argumentação desse pensador. Vamos para outro? Vamos. Aí você está daqui a pouco você leu 5 livros, você está, rapaz, tudo é uma argumentação, né? Esse aqui fala uma coisa, aquele outro fala outra, mas verdade mesmo ninguém tem. Aí você começa a achar que todo mundo está achando uma coisa, está muito achismo. Eu acho isso, fulano acha aquilo.
Às vezes, rapaz, sabe o que é? Quando a gente estuda demais, a gente fica chato. Lá no final de Eclesiastes diz isso. Há muita sabedoria, há muito enfado, muita tristeza. Aí o cara fica achando que tudo é ignorância, tudo é burrice. Aí o cara fica chato, triste, sozinho. Era a sabedoria? Drogas, busquei meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, entregar-me à loucura. Ele quis se entregar à loucura, sair de si, sair do seu estado mental natural. Em vez de pensar droga, vamos pensar no crente que está buscando experiências extraordinárias espirituais, que vai para um culto X para conseguir a experiência extraordinária, aí tem aquela invocação, aquela experiência emocional, vai para a sua casa e Deus não está na sua casa, estava lá naquele culto. Aí você diz, eu preciso ir no outro culto tal para encontrar Deus de novo, porque na minha casa eu não sinto aquela experiência que eu estava sentindo naquele culto tal. Aí você vai naquela droga e pega aquele mantra de novo e você sente aquele negócio, volta para casa, cadê Deus na sua casa? Aí de novo na sua casa você sente falta de Deus. Você está na busca dos prazeres que te tiram da realidade, mas na sua realidade você não está tendo prazer. Trabalhos. E fiz para mim obras magníficas. Salomão foi um grande construtor. Há alguns que colocam que Eclesiastes não é de Salomão. Mas a gente tem muito mais evidências comprovando que é de Salomão do que não é de Salomão. Então, só para se alguém tivesse questionamento na cabeça, que eu estou falando tanto de Salomão em Eclesiastes, é porque ele é mais rico sendo de Salomão. Riqueza. Assim, me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que ouvem antes de mim. Bill Gates, Abílio Diniz, Eike Batista. O cara se tornou mais rico, bilhões na conta. O que ele podia fazer, não tinha... O dinheiro que pudesse comprar, ele comprava. E, no entanto, ele não conseguiu descobrir aí a razão da vida. Porque quem tem, para de pensar nisso. Já pensou, rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser feliz. Aí você tem. Aí agora você diz assim, rapaz, e agora? Enquanto você estava atrás do dinheiro, você tinha um objetivo de vida, né? Quando você alcança, é que nem o cachorro que alcança o carro que está correndo na rua. O carro está correndo, lá vai... Aí o carro para ali. Consegui alcançar o carro. E aí? Vou morder o carro. Mas não é? É correr. Aí riqueza também tem aquele negócio. Por exemplo, eu ganho 1.000. Se eu ganhasse 2.000, eu resolvia a minha situação. Aí você ganha 2. Aí você faz dívida de 2.000. Aí você, rapaz, agora se eu ganhasse 3, eu pagava uma casa boa. Aí você ganha 3. Mas essa minha casa está ruim, vou comprar outra. Aí preciso ganhar 4. Porque minha casa está pesando, não sei o quê, minha mãe ficou doente, tem que pagar um hospital, não sei o quê, depois eu estou ganhando 5. Mas 6 resolvia a minha vida. Aí quando você vê, não há dinheiro que dê, porque o problema não é dinheiro, é você. Outra coisa, todo o resto, porque para não ficar definindo, né? Cada ponto definir uma coisinha, diz assim, 2:10. E tudo quanto desejaram meus olhos, não lhe neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Por exemplo, mulher, Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. A gente querendo ter uma para, né, para desenrolar, o cara tinha... Porque fazia acordos comerciais, e o casamento era uma ótima forma naquela época de fazer acordo político. Ele fazia acordo. E tinha mulher para caramba. Mas não foi a mulher que deu uma razão de vida para ele. Nessa observação, trocando a página aí, ele viu algumas coisas, ele entendeu alguns conhecimentos. Eu separei aqui alguns entendimentos dele. Uma coisa que ele viu, que existe coisas que acontecem sem o homem pode deixar de existir que a coisa continua. Deus criou uma criação eterna. Se o homem explodir 10 bombas atômicas no mundo, deixar de existir o homem, o dia continua acontecendo. Vem a noite, aí vem um dia de novo, a lua vai para um lado, o vento continua rodando, os rios continuam indo para o mar. Olha só o que ele diz. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O sol nasce, o sol se põe, e corre e volta-se ao lugar de onde nasceste. O vento vai para o sul, faz seu giro e vai para o norte.
volve-se e revolve-se na sua carreira, e retoma os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar de onde os rios correm, para ali continuam a correr. O que tem sido, isto é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Existe um ciclo de vida, de acontecimento. A gente acha que está fazendo alguma novidade, aí a gente descobre que alguém já fez isso lá atrás. E a gente vê assim, poxa, você tem dúvida que o sol vai aparecer amanhã? Não, você dorme e sabe que o sol vai aparecer no outro dia. Aquilo é um ciclo, vai e vem, noite, dia. E você olha para aquele rio está indo para o mar. Aí você vai dormir, aí vai lá de novo para o rio, e o rio continua indo para o mar, e o rio não seca. Ele vai fazendo um ciclo, vai para o mar, evapora, chove, lençol freático, vai para o mar, chove. Tudo é um circuito. É contínuo, é um ciclo. Como a vida. Aí ele diz, tudo tem sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O ciclo da vida. Você nasce, você cresce, você casa, reproduz, envelhece e morre. Aí, ó. Foi bem no morre, né? Você viu? E morre, pá, morreu. Efeitos especiais. E esse ciclo, ele é uma constante para várias pessoas. Se você for ler o livro, ele diz assim que essas coisas passarão pela sua vida. Vai passar pela sua vida a alegria, vai passar pela sua vida a tristeza. Vai passar momentos em que você tem carinho, vai passar momentos que você não tem esse carinho. Isso é uma coisa natural. E em vez da gente achar, por que minha vida tem só tristeza? Às vezes é o momento que você está passando, amanhã vem o carinho. Às vezes você está passando um momento de dificuldade, amanhã vem a bonança. Isso vai no ciclo, você vai aprendendo nesse ciclo. Você cresce, você morre, você faz, você recebe, você abraça, você perde, você junta. São atividades naturais da vida de cada um. E todo mundo vai experimentar isso. Quando a Bíblia fala de sentimentos humanos, e a gente diz assim, por que a Bíblia é tão atual? Porque o homem não mudou. O homem, esse texto foi escrito há 3.000 anos atrás. O homem é a mesma coisa de 3.000 anos atrás. Por isso que a Bíblia serve para o cara de 3.000 anos atrás e serve para o cara hoje. Porque o homem não mudou. Às vezes muda a situação, mas os sentimentos são os mesmos. É a mesma criatura que está vivendo, de repente, ocasiões diferentes, mas ele está com alegria, com tristeza, com temor. E aí ele diz assim, ó, nesse exercício da vida tem coisas boas e coisas ruins. Umas coisas boas eu vou dizer para vocês. Olha só uma coisa que ele achou boa. Como devemos viver? Olha só. Faz a tua parte e Deus faz a dele. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Uma coisa que ele coloca é assim, planta a semente. Não se preocupa não. Planta, deixa lá. Não se preocupa se essa vai germinar, se não vai. Deus vai dar o crescimento lá. Às vezes a gente está tão preocupado com o que vai acontecer, não estejeis ansioso por coisa alguma, né? Os lírios do campo, os pássaros não têm o que comer todo dia. Muito mais vocês não valem para Deus do que os pássaros. Então não se preocupem, faça a sua parte a cada dia. Colha, usa e viva o fruto do seu trabalho. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Seja sempre alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de sua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias de sua vida vã.
porque este é seu quinhão nesta vida, e o teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe o que diz esse parágrafo todo? Se você viu, eu resumi aqui no outro lado. Diz o seguinte: se alegre naquilo que você conquistou. Beba teu pão. Não, beba teu pão. Beba teu vinho e coma teu pão. Se alegre com as coisas que você fez. Ser um homem correto. Tenha suas vestes alvas. O que é isso? Santidade, santificação. Seja um homem justo. Lá em Apocalipse não diz? Vi os debaixo do trono com vestes brancas, vestes alvas, justificados. Seja um homem correto. Tenha um amor e seja amado. Né? Regozija-se na tua mulher, na tua companheira. Então case, arranje uma mulher, arranje um homem. Seja uma pessoa feliz, tenha um companheiro. Trabalhe bem naquilo que lhe foi proposto. Tudo que vier à sua mão, faze conforme as suas forças. Por este é o seu quinhão, é o resultado da sua força. Diz assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É aquilo que está indo na tua mão. Assim, rapaz, o que está vindo aqui é faxineiro. Pois é, a vontade de Deus, você começa aí na faxina, vai. E vai faxina. Aí o cara diz assim, rapaz, esse homem aí é um cara legal, vou botar você como coordenador de produção. O cara vai lá no coordenador de produção e tal. Faz, rapaz, você quer ser o gerente da minha empresa? Não, bora, você vai ser. Mas se ele não tivesse dado valor a ser faxineiro, não tinha chegado a gerente de produção. Por quê? Porque veio na mão dele e ele achou, não vou fazer isso não, porque eu sou melhor do que isso que veio na minha mão. A Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, é infiel no muito. Tudo que vier à sua mão é o propósito de Deus. Plante a semente. Se Deus vai dar o crescimento, é com Ele. Faça o que você tem para fazer. Veio na sua mão, faça. Onde você vai chegar é trabalho de Deus. Se você tem muita riqueza, aceite. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Se você tem riqueza, foi dom de Deus. Dê glórias. Oh, glória, não recebi. Tenho uma casa, tenho um carro. Deus me deu condição de usufruir disso. Não se fique se culpando, não. Não, eu sou uma pessoa injusta porque eu tenho isso. Não, Deus te deu, abençoe os outros. Né? Às vezes você é dono de uma empresa, tem 10 pessoas trabalhando lá na sua empresa, você é o responsável por manter 10 famílias com sustento. Se a sua empresa acaba, aquelas 10 famílias ficam desempregadas. Então Deus te deu essa riqueza para você ajudar os outros. Seja feliz, use da sua riqueza. Se você não herdou riqueza, se você não tem riqueza, se você não herdou uma casa bonita, se você não tem uma empresa com 10 funcionários, ele diz o seguinte, tão boa é a sabedoria como a herança, e mesmo de mais proveito para os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem possui. Ele está dizendo o seguinte, rapaz, o sábio consegue viver nessa vida bem como aquele quem tem dinheiro. Porque o sábio sabe gerar o seu dinheiro, sabe ir atrás, sabe trabalhar, sabe conservar, não gasta tudo com tudo. Né? Ele sabe viver bem com pouco que tem, o padrão de vida dele, sabe multiplicar. Você às vezes recebe uma herança, faz um negócio mal, isso está no texto, que eu não estou falando todos os textos, e perde toda a herança no outro dia. Investe teu dinheiro num banco, aquele banco fale, e teu dinheiro todo foi-se embora. Mas o sábio, que tem conhecimento, consegue gerar mais dinheiro. Sabe investir melhor o seu dinheiro e não perde o dinheiro todo. Então, se você não é um cara que herdou muito dinheiro, seja uma pessoa sábia. Estude. Corra atrás. Porém, seja satisfeito com o que ganha. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. E vaidade aqui, pessoal, vaidade, o termo grego, dá uma ideia de inutilidade. Isso é coisa sem valor. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Às vezes você está lá com aquele trabalhinho, sai 6 horas da tarde, chega na sua casa, dá um beijo na mulher, passa a mão na cabeça do filho, come um negócio, está morto feliz, dorme que nem uma pedra, acorda no outro dia feliz. E o rico, com tudo que ele tem,
com depressão, com síndrome do pânico, no psicólogo, fazendo tudo, porque não está conseguindo com tanta pressão que ele tem com aquilo. Ele fala assim, aonde se multiplica o dinheiro, se multiplica as bocas que comem dele. Às vezes você tem um dinheiro pouco e consegue viver. Aí você começa a ganhar mais, mas você tem mais responsabilidade. Acaba que você ganha menos do que quando ganhava pouco. Não é? Se multiplica as bocas para comer. Então seja contente com o que você tem, que às vezes ter mais é ruim. Bom é que você mantenha um sono tranquilo. E que para você manter esse sono tranquilo, você não deixe de fazer determinadas coisas. Busque o equilíbrio, olha só. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do teu tempo? Bom é que retenhas isto e que também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme ao Senhor escapa de tudo isso. Nem justo demais para você ser um tirano, nem, assim, porque o cara que é justo demais não tem misericórdia, né? Não tem flexibilidade. Você fez isso, você merece essa punição. É. E Deus é misericordioso, Deus mostra misericórdia. E é para você mostrar misericórdia também. Às vezes aquela pessoa merece uma condenação, mas você age com misericórdia. Não seja demasiadamente justo. Busque o equilíbrio. Aí depois ele fala assim, não seja autossuficiente. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tem que ter um companheiro, ou uma família, ou pessoas juntos, dormir juntos, se aquecer junto, dormir de conchinha, se aquecer. Tem que ter. Porque aí quando uma pessoa está doente, a outra está trabalhando, quando uma pessoa está precisando, a outra levanta o moral. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Se alguém vem falar coisa ruim contigo, tua esposa te defende, teu amigo te defende, você tem uma gangue, né? Tem uma gangue. E atente para Deus, olha. Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e recreie o seu coração nos dias de tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Assim, quer viver, viva. Ande, faça tudo o que você quiser. Mas um dia Deus prestará conta com você do que você tem feito. Então atente para Deus. Não ande essa vida como se não tivesse Deus, não. Ah, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida. Não, atente. Um dia Deus vai pedir a conta. Ele observou, né? Ele continua falando sobre Deus. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A gente não pode viver essa vida sem pensar que existe um cenário espiritual por trás. E que as suas atitudes têm consequências espirituais. E que Deus um dia vai te perguntar, e isso? E aquilo? Como é que é isso? Essa é uma realidade. A gente pode falar que a gente tem o perdão de Deus, tudo bem, a gente pode trabalhar isso, mas não deixa de ser uma realidade. Mas aí acontece que tudo isso que ele viu bem, e até agora eu só falei coisas interessantes, coisas boas, na viagem dele, na busca dele, no coração dele, ele percebeu que apesar de todas essas coisas que ele viu, entre as coisas ruins, entre as coisas boas, é legal entender isso, apesar de tudo isso, a aflição não deixava o coração dele. Eu posso ser um cara que faça as coisas direitinho, eu posso ser um cara que construa uma vida bacana, que ninguém tem nada o que falar contra mim, até tenho buscado algum tipo de religião, mas eu tenho um vazio no meu coração, uma tristeza. Por quê? Porque, sei lá, eu vou morrer, e o que eu tenho feito, será que está valendo a pena? Eu já vi homens assim. Eu já trabalhei com homens empresários que chegaram para mim
e chorando e falando que não sabe o que ia fazer da vida. E você olha a vida do cara, ele tem tudo. Ele diz que está trabalhando todo dia, mas não sabe para que ele está trabalhando. Qual o sentido daquele tudo? Você acorda num dia, vai para o trabalho, outro dia, e é a mesma coisa, e aquilo não te traz mais satisfação. E às vezes você está fazendo tudo direito, mas você não tem satisfação, porque você tem uma vida finita, você não sabe o que você está construindo, amanhã vem outro e destrói. E é certo que Deus limitou a vida do homem. Em Gênesis 6, 3, diz, não é bom que o homem viva mais do que 120 anos, porque ele vai viver muitos anos no seu pecado. É bom que ele tenha um tempo certo de justiça, que ele viva na idade certa, que ele tenha um tempo para ser julgado. Porque senão as pessoas que na época do dilúvio, se vocês podem perceber, elas viviam lá 800 anos, e a Bíblia dizia o quê? Que o coração era mau. Então você vai viver 1000 anos com um coração mau. Então está dizendo assim, botou um limite para você tomar uma decisão de vida. Dizer assim, não, eu quero a Deus, eu quero buscar a Deus, eu tenho uma vida curta, eu preciso tomar essa decisão. Ele fala, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia de sua morte. Tudo fez formoso a seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia de eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele está dizendo, Deus colocou no coração do homem um desejo pela eternidade, mas ele não tem domínio sobre o dia de sua morte. Eu quero ser eterno, eu quero ter um legado que nunca se acabe, mas eu morro. E eu não tenho domínio sobre isso, eu não posso fazer nada quanto a isso. O ditado popular diz que para morrer, basta estar vivo. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas a gente não quer morrer. A gente tem um desejo para a eternidade. E aí, o que acontece? Isso foi trabalhando o coração do autor de Salomão, de forma que ele diz assim, olha, depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força que estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Então olhei eu para todas as obras que minhas mãos haviam feito, como também para o que o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade, tudo era inutilidade, tudo era vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Então me envolvi e entreguei meu coração ao desespero no tocante ao trabalho o qual realizei debaixo do sol. Ficou desesperado. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Uma é a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é inutilidade, é vaidade. Perto da morte, sobre a morte, tudo que você faz fica inútil. Tudo que você construiu vai morrer. O filho que você criou tão bem vai morrer. Tudo vai acabar. Diante da morte, se torna inútil o seu trabalho. Aquele teu problema grandioso, aí você morre, cadê o problema? Oi. Tudo se torna sem esperança. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que o homem trabalhe para descobrir, ele estava tentando descobrir, ele buscou no vinho, buscou no dinheiro, buscou nas obras, buscou na mulher, buscou no prazer. Por mais que o homem tente descobrir, não achará. Embora o sábio queira conhecê-la. Aí está falando, o sábio tenta ler os livros, conhecer qual é o sentido da vida, nem por isso a poderá compreender. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima e se o espírito dos brutos desce para a terra? Pessoal, isso aqui, e eu quero que vocês entendam agora, esse questionamento é um questionamento totalmente correto para quem tem só um canal de observação, o humano. Nós estamos falando, no começo eu dei aquela palavra de 5 minutos antes da Andréa, falando que a sabedoria, ela vem de um entendimento de um homem que tem a Deus, mas ele vem muito da observação. Salomão observou que melhor era uma casa
que as pessoas respeitavam os pais. Mas isso veio de uma observação, de uma experiência de vida. E ele experimentou a vida dele toda e estava dizendo assim, melhor é que o homem busque o equilíbrio, melhor é se contentar com o que tem. Mas eu não consigo entender o que Deus fez para além dessa vida. Quem pode me dizer que se eu justo morrer, eu vou para o céu? E que se o cara ruim morrer, ele vai para o inferno? Quem pode me dizer se existe outra vida? Quem pode me dizer se existe outra coisa, outra finalidade espiritual sobre isso? A mente humana dele não consegue alcançar essas respostas. O que é um profeta? A diferença do sábio para o profeta na Bíblia. O profeta diz, assim diz o Senhor. O profeta não fala da sua boca, ele fala do que Deus revelou a ele. O sábio diz, eu vi, eu observei, eu entendi. O profeta não está recebendo de Deus a palavra. O sábio não está recebendo de Deus a palavra. O profeta, ele recebe de Deus. Ele falava, e o Senhor diz assim, Ezequiel é um dos que mais fala isso, e assim diz o Senhor. Isaías, Jeremias. Existe uma limitação para a capacidade humana de observar as coisas espirituais. E a Bíblia diz que essa limitação é tão grande que Deus enviou seu Filho para fazer tenda entre nós. E ele era a própria revelação encarnada, para que conhecêssemos ele, conhecemos o Pai. Ao conhecermos ele, conhecemos o Pai. Então Deus tanto entendeu que a nossa incapacidade de conhecer a Deus, que ele se fez carne e habitou entre nós, para que conhecemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mais do que uma visão profética, foi o próprio Deus que vem revelar o que havia de vir. Então, se você tenta buscar a Deus apenas no conhecimento humano, você vai esbarrar no conhecimento humano. Se você tenta buscar a Deus pelo conhecimento do próprio Deus trouxe, você encontra a Deus. Se me buscar de todo o coração, me acharei. Paulo, ele pregou muito entre os gregos, e os gregos tinham suas filosofias. E os gregos buscavam na sabedoria. Diz assim, os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais. Nós pregamos a Cristo crucificado. Os gregos, eles achavam que ao estudar sabedoria, eles atingiriam um estado pleno de consciência. E Paulo vai dizer que essa sabedoria não atinge a Deus. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios 2,9, olha. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Primeiro, o que Salomão falou? Eu envolvi meu coração, eu provei, eu busquei, eu vi, eu experimentei. O que Paulo está dizendo? O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, não é aquilo que você pegou, não é aquilo que você experimentou, é que Deus tem preparado para você. Não é através do seu olho, não é através do seu ouvido, não é através das suas experiências que você alcança Deus. Está além da sua capacidade de experimentação. 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Para conhecer o Espírito do homem, nós usamos o Espírito do homem, a sabedoria. Para conhecer a Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. Por isso que ele vai falar que a minha palavra, para quem não me conhece, é loucura. Porque você não tem o Espírito de Deus. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele é quem testifica as coisas espirituais. Aí você pode ser um homem além do pensamento humano, além do pensamento do homem, porque você tem o Espírito de Deus habitando em você. Quando Nicodemos chega para Jesus e fala, como é que é esse novo nascimento? Eu preciso voltar para dentro da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo vai explicar que é nascer de uma natureza espiritual. É o nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, ele tem uma dificuldade de entender isso.
Aí sabe o que Jesus fala para Nicodemos? A gente nunca lê essa parte. Ele fala assim, olha, se eu te falei sobre coisas humanas e você não entendeu, imagine se eu te falar de coisas espirituais. Quando a gente fala de coisas humanas, não dá para a gente entender de coisas espirituais. As coisas espirituais se vêm revelada. Elas vêm através dos profetas e depois veio, em última instância, pelo Filho. Hebreus, né? Olha só outros versículos legais. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela sabedoria, não conseguiram conhecer a Deus. Coube Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que é loucura? Porque um filho de Deus nascer numa manjedoura pobre é loucura. Pela sabedoria que diz que você faz coisas boas, você tem tudo, Cristo era para ser o governante do mundo. Para nascer nos berços de ouro. Para ser o cara mais importante da face da terra. A sabedoria de Deus coloca Cristo o mais miserável de todos. Sofreu a morte mais ruim. É uma loucura de pregação. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, rapaz, para mim ser um crente bom, eu tenho que ler 300 livros, 400 sites, ouvir 500 pregações? Aquele que procura conhecer ainda não sabe como convém. Mas aquele que ama a Deus, este é conhecido dele. O caminho excelente para se conhecer a Deus é o relacionamento com Deus. Você pode ler todo dia, mas se você não ora, não tem um relacionamento de intimidade com Deus, você não conhece a Deus. Você pode ser o cara mais sábio e ainda assim vazio. Os fariseus não eram isso? Sabe o que Jesus falava dos fariseus? Falava o seguinte, faça tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. São pessoas que tinham entendimento, conhecimento, mas não tinham vida. Não importa você ter conhecimento se você não tem vida. Jesus chamou pescadores, pessoas simples. O evangelho é para toda criatura, não é para só as inteligentes. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tiago vai falar sobre a sabedoria boa e a sabedoria ruim. A sabedoria que provém do alto é a boa, a sabedoria ruim é aquela gananciosa, ruim. Existe uma sabedoria do alto, e ela vem de Cristo. E para a gente terminar um pouco, e ele aborda algumas questões, eu queria terminar um pouco falando que nós temos uma vida que não é vã. Paulo, como a Andréa falou, ele cumpriu uma carreira, ele cumpriu uma vocação. Deus tem um propósito para a sua vida não é vã. Só que o que você considera ser o propósito pode não ser. Às vezes Paulo sofreu apedrejamento, sofreu naufrágio, sofreu tristezas, sofreu perseguições, mas no fim da vida dele ele falou o quê? Cumpri a carreira, me encontrei bem, morrer agora é estar com Cristo. O que o cara falou aqui? Quem pode me dizer se eu morrer vai acontecer alguma coisa comigo? O que Paulo está dizendo? Morrer é estar com Cristo. E ele não teve uma vida considerada boa. Foi uma vida de perseguição. Mas ali ele estava cumprindo a vocação que Deus tinha dado para ele. Nós temos uma vocação, um propósito que Deus colocou na nossa vida. E não necessariamente ele é legal, mas você vai se sentir realizado ao fazê-lo. Mas ele tinha aquela certeza de que morrer é estar com Cristo. O Novo Testamento ele te dá essa certeza, para que tenhais vida eterna. Que Deus morreu, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, gente, todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. O grande questionamento do autor de Eclesiastes era o quê? A finitude da morte. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que o livro de Eclesiastes não se resolve em Eclesiastes, ele se resolve no resto da Bíblia. Né? 1 Coríntios 15, 17.
E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Se esperamos Cristo, se esperamos a razão de nossa vida, somente nessa vida, somos os homens mais infelizes de todos. Somos um homem de Eclesiastes. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dos mortos. Ele veio e revelou a si, e nos deu a esperança, ele é o primogênito dessa esperança, de que tenhamos vida eterna nele. Amém?